Boa noite para você que está chegando aqui nessa live que teremos hoje, que vai ser uma live super especial. Já estou vendo várias pessoas entrando aqui. Pessoal, ótima noite. Vamos aproveitar esse momento, esse começo agora para se conectar, para informar os amigos, informar as pessoas que a live está começando. Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho de papel que a gente chama, essa setinha, que é exatamente para você compartilhar a live com outras pessoas. Compartilha, vamos falar para as pessoas que hoje tem essa live. Essa live vai ser uma live muito especial, uma live diferente do que eu costumo fazer, um tema que eu nunca abordei aqui e que eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção. Boa noite, Aninha, boa noite, Casa Semente, boa noite, Lúcia, um monte de gente chegando aqui agora, eu não consigo ver todo mundo que está entrando. Boa noite, Tuane. Ótima noite para todo mundo. Boa noite, Li. Pessoal, essa live de hoje foi uma live que eu marquei assim, de repente, porque eu precisava transmitir essa informação para vocês. Eu precisava compartilhar o que estava aqui dentro de mim, que ainda está aqui dentro de mim, para que vocês possam compreender o tamanho da mudança que você pode ter na sua vida. Boa noite, Vitor. Chegou aí também. Tem mais gente entrando. Boa noite, Tuane. Galera, vamos lá. 8:02 agora. Estão começando. Como a gente sabe, deixa eu baixar aqui a música. Como a gente sabe, o começo de live é sempre focado em receber as pessoas, né? Começo de um evento, começo de uma live, é sempre para a gente poder receber as pessoas, para que a gente possa ter vocês aqui do nosso lado. A gente está recebendo vocês aqui na nossa casa, a gente está recebendo vocês no nosso espaço. E é muito importante que isso seja feito da melhor maneira possível, com muita harmonia, com muito carinho, com muito amor, que é dessa maneira que a gente vai conseguir criar aqui um ambiente muito gostoso para trocar informações, para trocar ideias. Hoje eu vou receber uma convidada super especial que eu trouxe aqui para poder somar com todas as informações que eu já separei para vocês. Eu trouxe aqui algo que para mim foi uma novidade em relação à experiência de vida. Foi uma novidade em relação à expansão de consciência, de algo que eu já conheço há décadas e que tem a origem em uma cultura que eu sou super conectado, eu sempre fui super conectado, que é a cultura indígena. Estou usando aqui esse filtro aqui, indígena, só de brincadeira, agora já eu tiro para a gente dar uma relaxada. Mas aqui o objetivo é exatamente mostrar para você que existe muito mais do que a gente já conhece, que existe um universo muito maior do que a gente já explorou. Então eu vou trazer aqui a minha convidada para cá. Deixa eu ver, ela já está aqui. Lá. Só um minutinho. Pessoal, manda coraçãozinho. Chama aí todo mundo. Lili. Boa noite. Oi. E aí, como é que você Olá, tá? olá, tudo bem? Tudo E ótimo. você, Diogo? Deixa eu só ajeitando aqui. Tá aqui, Deixa eu ansiosa, ajeitar. estava ansiosa para dar. Tá ansiosa? Sim, para chegar a hora dessa gente conversar bastante, compartilhar, né? Tudo isso que a gente Pois viveu aqui aí na é, vivência. vai ser um papo bem rico, um papo bem interessante. Pessoal, se por algum motivo a minha conexão travar ou alguma coisa nesse sentido, eu estou sem internet aqui em casa, estou precisando usar o 4G hoje. Logo hoje, a internet resolveu cair. Mas a gente dá um jeito, não tem problema, a gente está aqui para superar qualquer desafio. E a Lila veio A exatamente vida vai aqui para me funcionar. ajudar. Exatamente, a Lila veio aqui para me ajudar a compartilhar essa história com vocês e compartilhar conhecimento, que é muito importante. Tá? Então vamos lá.
o que que a gente vai fazer aqui hoje, qual que é o nosso objetivo aqui hoje. Antes da gente se apresentar, antes da gente entrar realmente no tema, eu preciso falar para vocês o que que vai acontecer, por que que essa live foi marcada. E é o seguinte, nesse final de semana, eu tive a oportunidade, através de um convite de uma grande amiga minha, para ir conhecer o ritual de ayahuasca. Pois é, eu já ouço falar da ayahuasca há muitos e muitos anos, tem pelo menos 15 anos que eu conheço de ouvir falar, mas eu tinha muitos preconceitos, tinha muitos bloqueios em relação ao tema, e nos últimos anos eu fui vencendo esses bloqueios e falei, cara, eu vou experimentar, vamos ver como é que vai ser. Estou curioso, li muitas coisas positivas, vi muitos documentários tratando também de forma positiva, de forma séria. Então vamos ver como é que vai ser. E aí eu fui na Casa Semente, que a Lila é a terapeuta responsável da casa, ela vai se apresentar já já para vocês. E lá eu tive a oportunidade de passar por uma imersão de um final de semana inteiro, de sexta-feira à tarde até domingo à tarde. E foi super transformador. Lá foi onde eu experimentei o chá de ayahuasca, a gente comungou, né? É feito todo um ritual, todo um preparo para que você tenha essa experiência. E foi tão impressionante para mim que eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Tem tempo que eu não faço live, eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas precisam saber como é que é, e vai ser muito legal a gente ter essa troca. E aí eu resolvi trazer a Lila, para não ficar só eu falando aqui de uma experiência única que eu acabei de ter, né? Eu trouxe uma pessoa que já é mais experiente, que já está nessa área há mais tempo, que já estuda isso há mais tempo também, que acompanha a experiência de dezenas e dezenas de pessoas, então vê a diferença de cada um, quem tem experiência positiva, quem tem experiência negativa, troca ideia, orienta, e isso que é muito legal. E aí a gente vai explicar para você o que é a ayahuasca, o que ela traz de benefício, se ela traz algum prejuízo, como é que funciona, qual é a visão espiritualista da coisa, qual é a visão científica da coisa, como que isso funciona, enfim. A gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Mas antes da gente começar, estou vendo que tem várias pessoas chegando agora e muitas pessoas que eu não conheço ou muitas pessoas que não conhecem a Lila. Então a gente rapidinho vai se apresentar. Eu vou pedir para a Lila se apresentar primeiro. Fala um pouquinho sobre você, da sua formação, o que você faz, como é que é a sua rotina do dia a dia. Enfim, quem é a Lila, por que você está aqui, que aí em seguida eu me apresento também e a gente inicia aqui o nosso papo. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Primeiro, Diogo, assim, gratíssima pelo convite e gratíssima, em primeiro lugar, pela confiança de ter escolhido a Casa Semente para você ter a sua primeira experiência depois de tanto tempo, né? Depois de 15 anos aí, vou, não vou, como é que é isso, como é que vai ser? Então, é uma honra para a gente, assim, né, escutar histórias como a tua e cada pessoa que chega, né, para vivenciar essa maravilha que é a ayahuasca. Meu nome é Lila mesmo, né? Já nasci com o meu nome espiritual, Lila Rama. Rama é de Hare Rama, de Hare Krishna mesmo. Aí esse fui eu que escolhi, que significa brincadeira divina da felicidade profunda. É isso que esse meu nome quer dizer. E que tem tudo a ver com o meu Dharma, né? O que eu escolhi para fazer aqui nessa existência, que é cuidar de pessoas, né? E ser feliz. Então, assim, em primeiro lugar, antes de qualquer formação, qualquer coisa, eu sou uma buscadora, né? Eu sou uma buscadora de mim mesma, né? Então, nesse processo todo, eu encontrei a ayahuasca, né? Há quase 6 anos, e foi um divisor de águas na minha vida. Né? E a partir disso, desse conhecimento, desse reencontro comigo mesma, aí eu fui estudar um pouco mais sobre as terapias, terapia comunitária, ferramentas como barras de axis, eu sou facilitadora de barras de axis, leis biológicas, anatomia emocional, uma série de assuntos assim que Tantra também gosto bastante, tenho estudado bastante, experienciado, então
são coisas que fazem o meu ser vibrar e expandir, né? E a porta, assim, de entrada para isso tudo, né, para mim, foi a ayahuasca, né? Que abriu, assim, esse leque de possibilidades na minha vida, né? E aí vai ser muito legal a gente poder falar um pouquinho mais disso aqui hoje. Legal. Há quanto tempo você está nessa busca especificamente na ayahuasca? Na ayahuasca, quase 6 anos já, né? 6 Espiritualidade está anos, na minha olha que vida legal. desde sempre, né? Tipo assim, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha essa coisa assim de buscar, estudar, compreender. Fui budista por muitos anos, fui católica como quase todo brasileiro e tudo mais, e sempre tive muita curiosidade, né? De conhecer as mais diversas expressões assim, né? Da busca do ser humano por Deus. Né? Então, aí até eu chegar na ayahuasca, e na ayahuasca eu encontrei tudo isso, e um pouco mais, né? Então, é isso que a gente Incrível, vai falar um muito pouquinho legal. hoje. Né? Então, Lila, muito bem-vinda. Eu que agradeço aqui a sua participação, eu que agradeço a confiança, a parceria. A gente se conheceu tem nem uma semana e já criou uma conexão super legal, isso é fantástico. E graças à ayahuasca, né? E aí, deixa eu falar um pouquinho de mim também, que eu vi várias pessoas entrando aqui, que são pessoas que eu não conheço, que eu acredito que vieram através da Casa Semente, através de você, através de outros parceiros nossos. Eu sou Diogo Bracet, eu sou mentor de negócios e terapeuta holístico. Aí eu venho nessa jornada aí de evolução espiritual desde a minha adolescência também. Principalmente desde os 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a ter a atitude de buscar informação, buscar conhecimento para o meu despertar, para o meu desenvolvimento espiritual. E isso se deu através de várias linhas diferentes, desde o ocultismo até a Rap Science, que é a religião que eu faço parte hoje, desde 2015, já estou há 6 anos nessa, que foi a religião que eu me encontrei, porque ela realmente é universalista, ela trabalha com todas as linhas espirituais, com todos os grandes mestres que passaram e passam por aqui, e tem tudo a ver com o que eu penso no sentido de conexão com a natureza, com o universo, com todos os seres que possam passar por aqui, inclusive seres de fora do nosso planeta, que isso para mim tem muito sentido. E nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos, eu venho me dedicando muito ao desenvolvimento humano através da espiritualidade com base científica. Então eu pego a ciência unificada, que engloba áreas como física quântica, cosmologia, biologia, matemática, geometria sagrada, sabedoria ancestral, com a espiritualidade, e trago isso para a realidade do dia a dia, focando no desenvolvimento da pessoa, principalmente para aplicar aos negócios, que é algo que para a gente, para a nossa cultura, não é muito comum. Né? A gente não tem ainda a cultura de unir a espiritualidade com os negócios. Pelo contrário, a gente tem a cultura de separar, que é uma cultura bem ultrapassada, que vem sendo modificada ao longo do tempo. Hoje a gente vê os maiores executivos das maiores empresas do mercado internacional falando abertamente da conexão deles com a espiritualidade, da prática de meditação diária, e muitos deles, muitos mesmo, falando da experiência que eles têm em florestas com comunidade indígena e com ayahuasca. Isso que é muito legal. Tem um seriado que eu gosto muito na Netflix, que é Billions, que no final da segunda temporada, o Axel, que é o personagem principal, ele vai para as montanhas passar um período lá de imersão no meio do mato para expandir a consciência dele, saber como superar os problemas que ele está enfrentando, e lá ele faz ritual de ayahuasca também. Isso é muito legal. E a gente vê isso se tornando cada vez mais popular. A gente vai falar sobre isso aqui e a gente vai trazer, como eu falei, tanto a visão espiritual da coisa, quanto a visão científica. Eu estava conversando com a Lila exatamente sobre esses pontos científicos e eu peguei alguns dados aqui bem interessantes, Lila, de quantas pesquisas científicas em nível internacional, em revista científica mesmo, periódicos, têm sido publicados nos últimos anos.
E a gente vai falar sobre isso já já. E agora, antes de eu contar a minha experiência, eu acredito que a minha experiência é o ponto principal aqui da live de hoje, mas antes de eu contar essa experiência, eu gostaria de embasar toda essa situação aqui, porque muita gente acha, assim como eu achava antes, não tenho vergonha nenhuma de falar, muita gente acha que a ayahuasca simplesmente é um chá alucinógeno, como cogumelo, trombeta ou tomar LSD, para você ficar doidão, ter uma viagem aí para outras dimensões de uma maneira bem surreal, e tá tudo certo, você simplesmente está se drogando. Como eu sempre fui contra a droga, desde novo, desde bem novo, sempre fui muito conectado à saúde, muito conectado à natureza, eu tinha esse preconceito, eu criei essa barreira entre uma coisa e outra. Quando eu percebi, através de estudo, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que a ayahuasca não é uma droga, que a ayahuasca não é um chá alucinógeno, aí eu fui derrubando essas barreiras, desconstruindo essa crença, para que eu pudesse me abrir a essa nova experiência. E demorou bastante, principalmente para quem é desse meio, demorou bastante, mas como a gente sempre fala, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. E agora foi o meu momento, assim como algumas pessoas estão chegando no momento também, e outras, o momento vai ser mais para frente. Então, acho importante a gente ter esse embasamento aqui, teórico, científico, para todo mundo poder compreender melhor do que a gente está falando. Então, vamos lá. Lila, eu vou botar você aqui numa situação complicada. Eu vou fazer a pergunta, vai ser quase que uma entrevista aqui, você vai respondendo e eu vou te ajudando, a gente vai trocando ideia, beleza? Pessoal, só uma coisa, aqui embaixo tem três botões muito importantes que aparecem aí. Primeiro, coraçãozinho, como tem gente mandando aqui, coraçãozinho é muito importante para mostrar pra gente que vocês estão gostando do papo e para mostrar pro Instagram que o papo tá interessante. Segundo botão muito importante, essa setinha, aviãozinho de papel, onde você vai compartilhar a live com outras pessoas. Aproveita agora que a gente vai começar a aprofundar no tema para convidar outras pessoas para virem participar aqui da live e elas conhecerem também esse tema tão interessante que a gente está falando, conhecerem o poder da ayahuasca. E o terceiro, tem um balãozinho aqui com um ponto de interrogação, que é onde você pode colocar perguntas. Muitas vezes, quando vocês fazem um comentário aqui embaixo, eu não consigo ler, a Lila não consegue ler, porque passa muito rápido. Agora, se você bota aqui na caixinha de pergunta, abre uma notificação aqui para mim, e essa pergunta, ela fica registrada aqui para eu poder responder na hora que for necessário, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira realmente que a gente leia, bota aqui na caixinha de pergunta, que vai facilitar bastante a nossa comunicação, tá bom? Então, Lila, vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta básica, o que é a ayahuasca? Bom, a ayahuasca, também conhecida como vinho das almas, né? E ela tem vários nomes. IAG, Oasca, o próprio Daime, que é o mais conhecido, né? Nichipan, né? Então, vegetal, né? Tem planta professora, né? Também gosto bastante desse. E assim, é um chá que é feito da junção de duas plantas, né? Uma delas é um cipó, que chama jagube ou mariri, e a outra é a chacrona, usa as folhas da chacrona. Né? E para fazer esse chá, né, a gente utiliza os 4 elementos. Né? O fogo, né, para a fervura da água, a água, né, lá onde a gente coloca o cipó e a folha, o cipó macerado, né, e a folha, e a terra de onde vem essa folha, né, e o ar representado pela fumaça que sai do chá, né? Então esse chá, quando ele é preparado, também é uma cerimônia, também é feito com muito cuidado, né? Normalmente levam-se dias para chegar na consistência que nós tomamos, né? Quando chega na cerimônia. Então é muito importante entender assim que ele é feito também nesse ambiente, né? O ambiente em que ele é preparado
é todo cuidado, né, com muita cura. A colheita dessas plantas, ela é feita com bastante cuidado e preparo, né? Não é uma coisa assim de só pega aqui e junta, não. Então, normalmente as pessoas que quando participam de feitios, que tomam a dimensão, né, do cuidado que é necessário para se chegar num chá equilibrado, porque tem toda uma alquimia, além dessa parte operacional, né, de saber quais as plantas usar todos os elementos, mas tem toda uma alquimia da energia, né, e da intenção para a qual ele é preparado, né, que é a intenção da cura, né, das pessoas, de todos os seres. Então, assim, se a gente consumir esse chá separadamente, se eu pegar só o cipó e fazer um chá, se eu pegar só as folhas e fazer um chá, não vai acontecer nada. Esse que é o incrível dessa história, né? Alguém, né, teve essa ideia e fez essa conjunção, essa junção, né? Tem registros de que esse chá já é utilizado pelos índios há mais de 2.000 anos, né? Então, na literatura tem gente que fala que mais de 7.000 anos, 2.000 anos, então é muito tempo que ele existe, né, nessas culturas, e aí, depois desse, e a substância que tem, né, da junção dessas plantas, a principal é o DMT, que é o dimetiltriptamina, né, que é conhecido como molécula de Deus. E aí o Diogo falou ainda agora, né, questão de alucinógeno e tal, tem muito esse preconceito, que muita gente, até hoje, fala que a ayahuasca é droga. Bom, a ayahuasca no Brasil, só no Brasil, ela vem sendo estudada, foi criado um grupo de trabalho, né, no CONAD, antes era COFEN, que chamava, que é o Conselho Nacional Antidrogas, em 1985. Então, de lá para cá, tem se feito vários estudos, né, sobre a utilização e tudo mais. E, assim, o que a gente vê, né, até hoje é que não tem nada que diga que a ayahuasca, né, é uma droga. Ela saiu da listagem, né, de drogas em 2004, né, e o seu uso, esse desenvolvimento, a partir do momento que ela sai da tribo e vem para a cidade, isso foi super acompanhado e estudado. Então, assim, não é uma coisa de oba-oba, de qualquer jeito. São muitas pessoas, muito esforço envolvido para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter essa experiência, né? E aí, voltando para o DMT, né, que é essa substância que a gente tem acesso, né, que o nosso corpo recebe, né, durante a cerimônia, ela, pelos nossos neurotransmissores, ela aumenta o nosso nível de serotonina. E a serotonina, ela é responsável por aumentar o nosso bem-estar, né, a nossa capacidade cognitiva, né, a nossa felicidade. Então, ela ativa isso dentro do nosso organismo. E isso acontece exatamente pela junção dessas duas substâncias, porque o cipó, ele prepara o nosso corpo para receber o DMT. É esse que é o papel dele. Por isso que se eu tomar só a chacrona, só o chá das folhas da chacrona, que é onde tem a maior concentração do DMT, eu não vou sentir nada, não vai acontecer nada, porque o meu organismo pega esse DMT e absorve. E aí, quando junta com o cipó fala assim, não, pera lá, agora não é para absorver dessa forma aí, não, é de outra forma. Então, com a junção deles dois, aí a gente consegue ter essa expansão da consciência. E assim, a gente em nenhum momento fica inconsciente, né? A gente entende, né? As pessoas que estudam a ayahuasca, a gente entende que isso é um enteógeno, porque a partir do uso dessa substância, a gente acessa o Deus dentro, a gente acessa a nós mesmos, né? Então, essa viagem, vamos dizer assim, para dentro de nós mesmos, né? Por isso que a gente fala muito de alcoolismo. Por isso que a gente fala muito da expansão da consciência, né?
que a gente sai desse mundinho pequeno, fechado, que a gente vive no dia a dia, cheio de preconceito, cheio de limitação, cheio de crença, e vai para um universo onde você tem contato com uma realidade que antes você não conhecia, por conta desses preconceitos e dessas limitações. Isso que é muito legal. Isso que é a expansão da consciência. Exatamente. Assim, é uma coisa que eu acho que é bem didático, que a gente sempre escutou falar, acho que desde o nosso 2º grau, que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Então, assim, só para ficar um pouco mais claro para quem está pensando em ter essa experiência, é uma experiência que, como se assim, não tem barreira mais. É 100% do cérebro, é 110%, né, do nosso cérebro. Não tem mais ali a mente falando. É você por inteiro, né? Então, é para esse lugar que a ayahuasca leva a gente, para nós mesmos, na nossa máxima potência, expandir. Uma das coisas que eu já ensinei em vários treinamentos meus, que eu passo em mentoria, é que hoje é cientificamente comprovado, hoje mesmo, porque isso é comprovação de 2 anos para cá, é cientificamente comprovado, através da ciência unificada, que dentro de nossas células, dentro de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, existe registrado 100% da informação de todo o universo. Ou seja, toda a história do universo, toda a informação dos planetas, das estrelas, das galáxias, de todo o cosmos, de literalmente todo o universo, de tudo que a gente conhece, tudo que a gente ainda vai conhecer e tudo que a gente talvez nunca vá conhecer diretamente, está registrado dentro de nossas células. Está registrado dentro do que hoje é chamado de unidade de Planck, que é a menor unidade subatômica existente na natureza. E cada unidade de Planck possui 100% da informação do universo. Ou seja, quando a gente faz algo como a meditação, quando a gente faz algo como um ritual de ayahuasca, onde você tem a expansão da sua consciência, parte do que você está fazendo é acessar essa informação que conscientemente você não tem acesso. E é por isso que a pessoa viaja, é por isso que a pessoa tem alucinação, né? Ela tem visões que naturalmente ela não teria, que normalmente ela não teria, porque ela tirou esse véu, porque ela tirou esse bloqueio, e ela passou a ter o acesso a uma informação que antes estava escondida. E isso é comprovado cientificamente. Então, tudo isso que a gente vem falando através de linhas espiritualistas há milhares e milhares de anos, hoje a ciência está conseguindo comprovar. Isso que eu acho muito bacana, isso eu acho muito legal. Por isso que eu sempre faço questão de unir a ciência com a espiritualidade, para mostrar que o conhecimento ele já está disponível, ele não depende de comprovação em laboratório. Só que a comprovação em laboratório nos ajuda a compreender aquilo que está sendo passado. E muitas pessoas precisam dessa racionalidade para poder aceitar aquela informação, porque ela acaba tendo uma barreira se vem da espiritualidade, se vem de uma religião, acaba tendo esse bloqueio. Pois é, essa tua fala, inclusive, me lembrou uma coisa, né? Voltando ali, ainda para a questão do DMT. Todos nós temos DMT no nosso organismo, né? E a gente tem maiores quantidades dele em alguns momentos da vida, que é quando a gente nasce, quando a gente tem experiências muito fortes, e quando a gente vai morrer. E assim, ele já está no nosso organismo, então é por isso, isso me lembrou assim, que muita gente pergunta, ayahuasca vicia, né? Então assim, já está dentro da gente essa substância, né? Não é uma coisa de fora que eu estou precisando e o meu corpo está pedindo, não. É algo que já tem em mim e com a junção das plantas ela é ativada, ela não é absorvida. Né? Então, e aí outros estudos apontam que várias plantas, vários animais, né, também mamíferos principalmente, também têm essa substância, né, no seu organismo. Então, por isso que falam que a molécula de Deus, ela está em todas as coisas, é como se fosse um ponto de ligação de todas as coisas, né, o DMT. Isso eu acho muito interessante. Só que, assim, tem vários estudos acontecendo, né? Então, são pistas, são indícios, são coisas que ainda estão no processo
de comprovação científica, né? Mas do que se já estudou Exatamente. hoje em dia, né? Já existe esse elo, né? Esse elo de ligação ele está sendo mostrado, né? Para você ter uma ideia, só como a gente está abordando essa parte científica, eu peguei aqui dois sites científicos importantes, que é o Google Scholar, né, o Google Acadêmico, que ele trata exatamente de publicações científicas e acadêmicas no mundo todo, e o PubMed, que é o maior portal de saúde de publicações científicas de nível internacional do mundo, que é onde a gente faz pesquisas de artigo científico mesmo, para especialização, para doutorado, para mestrado. Quando eu estava na minha pós-graduação em treinamento de força, eu usava muito o PubMed para pesquisa. Jogando no PubMed, só a palavra ayahuasca, a gente encontra 413 artigos científicos publicados. Uau. 413. E você vê uma curva ascendente dos últimos 20 anos impressionante. Só para você ter uma ideia, somente nesse ano de 2021, só agora de 2021, a gente está em outubro ainda, ou seja, ainda vai ter mais publicação. Só em outubro já foram 73 publicações em periódicos internacionais, a maioria voltado para a saúde mental, mostrando o uso da ayahuasca para tratamento de vício, dependência química e para tratamento de depressão. Ou seja, a gente está falando aqui de pesquisa científica de nível internacional, de grandes instituições, grandes laboratórios, grandes universidades. A gente não está falando do blog do carinha que foi lá na floresta e experimentou o chá. A gente não está falando da live do Diogo e da Lila que trocou uma ideia sobre o assunto. Não, a gente está falando de periódicos extremamente sérios que estão conseguindo comprovar, ou pelo menos estudar, como é que funciona esse chá que tem essa sabedoria milenar. Agora, já no Google Scholar, como ele pega também publicações não acadêmicas, mas não em periódicos científicos, pega publicações em universidades do mundo inteiro, pega livros, pega artigos citados, um monte de outras coisas, são mais de 24 mil resultados para o termo ayahuasca. Ou seja, está cada vez mais popular no meio científico, no meio acadêmico, e é como a Casa Semente está falando aqui embaixo. É um tratamento. A ayahuasca é uma medicina natural, é um processo de cura. E foi isso que me fez querer buscar. Foi isso que me fez ter a curiosidade de experimentar, para melhorar a minha condição de trabalho e de vida, a minha qualidade de vida. Eu posso ser mentor, eu posso ser mestre, como eu boto aqui, né? Eu sou mestre em algumas áreas holísticas. Não importa, eu enfrento desafios como todo mundo. Eu tenho problemas na vida como todo mundo. Então eu preciso buscar essa melhoria, eu preciso buscar esse tratamento dentro de mim. Eu não posso ficar somente me tratando sozinho. Eu preciso buscar ajuda também de outras pessoas, de outras medicinas, de outras culturas. E a ayahuasca trouxe essa sabedoria para mim. Só para a gente fazer um parênteses rápido, Lila, fala para a gente qual que é a ligação entre a ayahuasca e o Santo Daime, porque a maioria das pessoas que conhece a ayahuasca superficialmente no Brasil liga ao Santo Daime, né, que é uma instituição religiosa. Na verdade, o Santo Daime, que é uma religião que utiliza o chá da ayahuasca, ele que ajudou a popularizar, né, a ayahuasca no Brasil. Então, assim, a ayahuasca, esse chá, estava ali nas tribos e tudo mais, e na década de 30, né, o mestre Irineu recebeu a doutrina na floresta, né, lá no Acre, ele era um seringueiro, então ele recebeu essa doutrina lá, e aí ele criou uma igreja chamada Santo Daime, que ela é cristã, né, e uma representante do sincretismo religioso brasileiro. Então, a partir disso, foi se popularizando, crescendo, né,
saiu da floresta. Esse foi o primeiro movimento, assim. E aí depois, a partir dos anos 60, 70, ele veio também a União do Vegetal, né, nos anos, se eu não me engano, 1945, e aí depois veio a Ceflures, que foi um dos que também, né, levou o conhecimento, a doutrina do mestre Irineu, né, para frente, à frente o padrinho Sebastião, e aí a partir disso, né, que saiu da floresta para a cidade. E aí o Santo Daime, e aí teve muita reportagem, né, assim, na década de 90, muitos artistas, né, conhecendo e participando, tudo, e teve, então, essa notoriedade, essa curiosidade em cima do tema, então, dentro dessa, já da doutrina. Então, é uma doutrina, uma religião que utiliza o chá da ayahuasca, mas é o mesmo chá, né? O que muda? Muda Ou seja, a forma de conduzir a cerimônia, muda a forma de organizar a própria igreja, né? E aí daí vem o Santo Daime, que é uma igreja, a União do Vegetal, a Barquinha, e os grupos independentes, né, que são os grupos xamânicos, os grupos universalistas, a rede unificada, né, que junta, né, essas religiões de base para criar uma linha unificada. Então, a partir disso, assim, foi se espalhando, né, para mais pessoas conhecerem. E aí, por isso, assim, que a gente hoje tem acesso, a gente não necessariamente para ter experiência, a gente precisa ir numa tribo, né? Mas, assim, o dia que eu puder ir, eu quero ir também. Né? Vamos junto, com certeza. Vamos junto. Vamos lá para a Amazônia em breve. Né? Então, só para esclarecer, o Santo Daime usa a ayahuasca, mas ele não é nem o criador, nem o responsável, nem o dono da ayahuasca. A ayahuasca é muito mais antiga e ela não tem um vínculo religioso, um vínculo doutrinário. Ela vem de uma cultura xamânica, da cultura indígena, que tem milhares e milhares de anos, e é um processo de medicina natural vindo do povo da floresta, vindo dos nossos antepassados, né? Que todos nós temos como antepassados os indígenas. E isso é bem legal de falar, Diogo, porque assim, na floresta, nas aldeias, a ayahuasca é utilizada em rituais de cura, mas ela também é utilizada como remédio fitoterápico para tratar todo tipo de doença, né? Tomado em gotinha, passado em feridas. Então, assim, ela tem uma utilização, né, dentro dessas culturas como também um remédio para o corpo físico, né? Legal. Uma das coisas, inclusive, que eu vi é que o xamã, né, o indígena, ele consome a ayahuasca desde criança para que ele consiga fortalecer a conexão dele com a natureza, para que ele consiga compreender melhor, meio que como se ele fosse falar com a natureza, falar com as plantas. Porque como ele tem essa expansão da consciência, e nós somos todos conectados, nós temos uma conexão natural com as plantas, com os animais, com as pessoas, com as estrelas. A partir do momento que a gente tem essa expansão de consciência, a gente facilita esse processo de comunicação entre um ser e outro, que na verdade faz parte de uma mesma ramificação energética e existente no universo inteiro. Isso que é muito legal. E aí a última pergunta aqui, só para a gente entrar realmente na minha experiência, eu vou responder e você pode complementar, que é por que as pessoas têm medo de experimentar? Basicamente é isso que a gente já vem falando desde o começo, é preconceito. A gente tem medo do desconhecido. E o desconhecido aqui tem dois sentidos. Eu tenho medo do desconhecido, que é um chá de origem indígena, que eu não sei de onde vem, eu não sei como é preparado, eu não sei quem fez, eu não sei o que botaram lá dentro. Então esse é o primeiro desconhecido. E o segundo desconhecido é que já me falaram que a partir do momento que você consome o chá, você viaja e você tem visões e você tem alucinações e você vê coisas que antes você não via. É mais um desconhecido. É um universo desconhecido por uma pessoa que nunca fez uma projeção astral, por uma pessoa que nunca se aprofundou em espiritualidade, a não ser dentro de uma religião ou outra, uma pessoa que nunca teve nem mesmo entendimento
de que isso é natural, né? E que muita coisa pode acontecer a partir do momento que a gente derruba esses véus, que a gente derruba esses bloqueios, que a gente sai da Matrix, como a gente fala desde lá de 1999, quando foi lançado o filme Matrix, que é basicamente aquilo. Então a ayahuasca é mais ou menos como a pílula vermelha lá do Neo, que o Orfeu dá para ele, para abrir completamente a consciência dele, ele sair da Matrix e ver o mundo como ele realmente é, ver a realidade como realmente é. E aí, falando dessa questão de filme ainda, eu não me recordo agora o nome, se alguém lembrar, bota o nome aqui, ou se você lembrar, Lila, fala aqui o nome. Tem um filme e uma série que foi da Netflix, muito legal, que é exatamente a pessoa que consome uma pílula DDMT, tem uma expansão de consciência absurda, e o cara deixa de ser um drogado de rua, alcoólatra, cheio de problema, para ser o governador do estado, vira lá uma pessoa super importante, multimilionária e tal. E na série acontece isso, mas a pessoa se torna uma colaboradora em investigação do FBI. Também é bem interessante. Que é basicamente o DMT, que é o que você já falou, que contém na ayahuasca. Eu não lembro o nome desse filme. Se alguém lembrar, fala aí pra gente, que vale a pena. Não, mas eu sei qual é, mas eu não tô lembrando o nome do muito filme, legal, não. muito legal, vale muito a pena. Então vamos lá, você quer falar mais alguma coisa antes de eu contar a minha Só assim, experiência? essa coisa do medo, né, rapidinho, né, pra gente poder ter tempo aí de te ouvir. É a questão, assim, duas coisas que a gente nota bastante das pessoas terem medo, né? Primeiro que muita gente, às vezes, tem medo de se olhar. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou encontrar dentro de mim, então não quero mexer nas minhas feridas, estou bem aqui, não estou muito bem não, mas o tarja preta está me segurando, então deixa eu ficar aqui que eu já conheço. E outra coisa que às vezes assusta as pessoas são os efeitos colaterais, né? Porque a gente encontra farto material aí nos depoimentos que as pessoas colocam, né? Da questão das limpezas, né? Que pode dar, assim, durante o processo, pode acontecer de você vomitar, de você fazer número 2, bastante número 1, bocejar, esse tipo de coisa, né? E, assim, isso faz parte do processo, e às vezes do processo individual, ele não é uma regra, né? Todo mundo vai tomar e vai passar por isso e vai ter isso. Não, depende do que você está recebendo de cura, depende do que você precisa naquela cerimônia. Não necessariamente vai acontecer. E se acontecer, você vai ter uma assistência. Vão ter pessoas que vão te acolher, te apoiar, te orientar para que a sua experiência, né, seja algo que te traga a cura, né, a leveza. Então, assim, né, a gente, às vezes, a pessoa que tem medo disso, às vezes é aquela que toma todas e não passa o outro dia, o fim de semana, o resto da semana inteira naquela ressaca, né, e tal, mas tem medo, né, de passar por esse processo, tudo mais, porque assim, mas o grande medo que a gente nota, né, conversando com as pessoas, recebendo as pessoas, é esse medo de se encarar, mas o que eu vou encontrar lá? Né? Então, esse o que a gente nota e aí, mais. vamos... Né? E aí deixa eu falar então o que eu encontrei lá. Ó, a Tuane lembrou o nome do filme aqui, Sem Limites. Sem Limites. É extraordinário esse filme, vale muito a pena assistir. Tanto o filme quanto a série. Ver primeiro o filme, depois a série, porque a série ela faz uma continuação do filme. É muito legal. Valeu, Tuane, por lembrar. E só rapidinho, a Casa Semente colocou aqui, ó, o comentário, na verdade, de que tem estudo bem avançado dizendo que o psiquiatra ele poderia receitar ayahuasca para tratamento de depressão e de outros transtornos. Isso é muito legal, porque, como eu falei, existem diversos estudos científicos já sendo publicados no mundo inteiro, e lá fora, quando a gente pega a Europa e Estados Unidos, eles levam isso muito mais a sério do que a gente, no sentido de avançar nas pesquisas. O Brasil, infelizmente, é muito lento em pesquisa científica. Então aqui a gente acaba ficando um pouco aquém da quantidade de informação que a gente tem em português. Né, Diogo, pois é. Que a gente estava falando ontem daquele estudo da Inglaterra. Que exatamente como depois eu trago aqui, eu posto algumas coisas nos stories. Legal. Isso, depois, pessoal, depois da live aqui nos próximos dias,
Acompanhe aqui os stories, porque vão ter mais algumas informações também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar de maneira resumida, não dá tempo da gente contar tudo em detalhes, já são 15 para as 9, mas eu vou contar com o máximo de detalhe possível para que você consiga entender o que aconteceu comigo. Só para a gente contextualizar, como eu já falei, eu trabalho a minha espiritualidade desde a minha adolescência. E desde a minha infância que eu tenho indícios de mediunidade, ou seja, de ter contatos com coisas que não fazem parte aqui do mundo físico. E isso sempre me chamou bastante atenção. Quando eu fui lá para a Casa Semente, eu fui porque eu fui convidado por uma pessoa de minha confiança, mostrando que o lugar era um lugar de confiança. Isso para mim é essencial. Não vale a pena você ir para qualquer lugar. Você tem que ir realmente para um lugar que as pessoas sejam cuidadosas, que as pessoas saibam o que está fazendo e que realmente você se sinta confortável, se sinta bem. E realmente a Lila, a Priscila, toda a equipe lá da casa deixa a gente muito confortável, muito à vontade, e isso é muito legal. Depois vou até falar para vocês seguirem aqui a casa, que vale muito a pena conhecer. Já tem inclusive agenda aí para uma nova imersão, né? E eu fui para uma imersão, o que é muito mais legal, porque não é chegar, fazer o ritual e ir embora. Não, é todo um processo trabalhado antes. Foram 3 dias de trabalho, onde a gente envolveu o Tantra e o xamanismo de forma terapêutica, de forma muito bem aprofundada, muito bem contextualizada, avançando passo a passo, preparando todo mundo para aquela nova realidade. Tinham muitas pessoas que estavam indo pela primeira vez. Então isso foi muito interessante e a gente foi percebendo uma mudança das pessoas literalmente da noite para o dia. Isso foi fantástico. Inclusive algumas pessoas estão aqui assistindo a gente também. No dia do ritual, que foi no sábado, eu estava bem empolgado em que chegasse logo à noite para saber como seria. Antes do ritual a gente sentou, teve toda uma palestra abordando o tema, como é que seria, o que poderia acontecer, meio que falando um pouco do que a gente está falando aqui, mas até aprofundando mais no assunto e falando sobre as sensações que a gente poderia ter e tal. Inclusive fiquei um pouco apreensivo quando foi falado de que algumas pessoas têm uma experiência de quase morte, né, uma EQM, uma sensação similar a uma experiência de quase morte e tal, que algumas pessoas podem ficar bem assustadas no processo, não sei o quê. É natural a gente ficar com medo nesse momento, mas eu relaxei e me entreguei. Na hora que eu tomei o chá, na minha cabeça, seria algo quase que de imediato. Sabe quando você vira um copo de cachaça e você já sente aquilo no seu organismo fazendo efeito? Você já sente o álcool imediatamente. Eu não gosto de cachaça, não gosto de bebida nesse sentido. E aí, para mim, isso é algo muito ruim. Mas na hora que eu bebi, eu não achei o chá ruim. Um monte de gente fala que é muito ruim, que é amargo e tal. É amargo sim, mas super tranquilo de se tomar. É remédio, né? E por ser remédio, não é para ser gostoso, não é para ser sabor tutti-frutti, é um sabor natural. Mas eu achei que o efeito fosse começar rapidamente. E naquele momento, eu sentei para meditar. E nada aconteceu. E aí eu fiquei meditando por alguns minutos, sem sentir absolutamente nada. Eu falei, beleza, minha experiência vai ser diferente, vai ser uma experiência de nada. Né? Não vou ter a viagem que todo mundo fala, nem nada nesse sentido. Levantei, fui ao banheiro, refleti um pouco, voltei, sentei novamente, fiquei olhando a fogueira, vendo as pessoas, alguns passando mal, outros chorando, outros meditando, outros dançando e por aí vai. E aí eu falei, cara, quer saber? Minha coluna já é bem sofrida, então eu vou deitar para relaxar. E no momento em que eu deitei, eu estava exatamente embaixo de uma árvore seca, uma árvore só de galho, bem grande. Exatamente no momento em que eu deitei e que eu olhei para o céu, a árvore, ela estava completamente diferente. Ela estava toda geométrica, com uma aura em volta de todos os galhos, de todas as ramificações, e ela pulsava, ela vibrava no ritmo da música que estava tocando. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, tá fazendo efeito.
Agora alguma coisa está acontecendo. E aos poucos, aquilo foi se intensificando e eu fui me sentindo extremamente bem, extremamente alegre, feliz naquele momento. Do nada. Só por ver o céu, só por ver as estrelas, só por ver a árvore. É algo que me faz bem naturalmente, mas naquele momento potencializou assim de uma maneira impressionante. E eu comecei a rir sozinho. Começou a escorrer lágrima do meu olho sozinho. E eu comecei a falar com o céu, a conversar com seres que estão acima da gente, né? Quem me conhece já me viu comentando algumas vezes de contato com seres extraterrestres. Inclusive, uma das terapias que eu trabalho é o sistema arcturiano, que é um sistema que veio de fora, de seres de outro planeta, de outra estrela, né, que é de Arcturus. Então, isso para mim já é algo normal. Para mim, contato com extraterrestre, com seres que não são humanos, é algo natural. Inclusive, para quem não acredita, assiste o documentário Top Secret OVNIs, que está na Netflix, que você vai mudar a sua maneira de pensar através de base científica, através de fatos. Tá? Não vou nem entrar nesse assunto aqui agora, não. Mas para mim sempre foi algo natural. Pois é. Para mim sempre foi algo natural. E nesse momento eu comecei a falar que eu queria, de novo, ter o contato direto com eles, com pleiadianos, com arcturianos, com quem quer que quisesse falar comigo. E eu comecei a falar isso e, de repente, eu percebi alguém do meu lado. E esse alguém do meu lado veio de cima. E começou a conversar comigo para perguntar se realmente era isso que eu queria. E eu falando que sim, que era o que eu queria. E aí essa pessoa, né, vamos chamar assim, esse ser, virou para mim e falou, então senta. Eu sentei. E iniciou já o meu corpo sozinho dançando no ritmo da música lá. Eu sentei, e no que eu sentei, eu senti que eu ia vomitar, eu senti que eu tinha coisa para botar para fora. E na maior calma do mundo, peguei o saquinho que vocês dão, né, um saquinho plástico, tipo aquele que a gente recebe no avião. Peguei o saquinho, me preparei, sentado, me ajeitei, botei para fora o que tinha que botar. Enquanto eu vomitava, para ninguém ficar assustado, enquanto eu vomitava, era falado para mim, isso é o seu processo de limpeza para que você possa subir, para que você possa fazer a viagem que você quer. Então eu vomitava agradecendo o tempo inteiro. Eu vomitava agradecendo, foi rápido, foi bem tranquilo. Já veio logo uma pessoa me auxiliar da equipe, aquela coisa toda, me deu lá um papel para eu limpar minha boca, suar meu nariz, aquele padrão normal. Fechei o saquinho, deixei de lado, arrumadinho, ela me deu outro. Sentei novamente lá, meu corpo dançando sozinho, e a mesma pessoa, o mesmo ser, virou para mim e falou, agora deita. No que eu deitei e fechei os olhos, foi quase que de imediato. Abriu na minha frente um túnel de luz muito grande, muito brilhoso, com uma luz muito intensa. E esse ser, exatamente do meu lado, virou para mim e falou, vamos comigo. E eu percebi, eu senti, eu vi, eu vivenciei, eu experienciei de uma forma muito mais nítida do que todas as outras vezes anteriores, o meu espírito se deslocando do meu corpo físico e partindo para essa projeção astral, ou seja, uma viagem, uma projeção do meu corpo espiritual para o mundo espiritual. E nisso começou um processo de viagem, literalmente, entre diferentes dimensões. Eu ensino isso em alguns treinamentos que eu falo de espiritualidade especificamente, que é como que é feito o mundo espiritual, que é dividido em dimensões e tal. Isso a gente estuda em diversas áreas diferentes. Mas eu fui vivenciando cada etapa, cada evolução de dimensão, percebendo mudança de energia, mudança de seres que estavam naquelas dimensões, mudança de cores, de vibrações. E cada vez que eu ia subindo,
tinha uma área daquela dimensão que estava em festa, com as músicas que estavam rolando no ritual naquele momento, e uma outra área dessa dimensão onde eu, espiritualmente, conversava com mestres ascensionados, né? Com seres mais elevados que vinham me orientando naquele momento, que vinham me auxiliando naquele momento para responder minhas perguntas, tirar minhas dúvidas, dar orientação, me ensinar e fazer o processo que era necessário. E eu fui evoluindo cada vez mais de dimensão em dimensão, passando por essas transições e ao longo desse processo, sempre recebendo coisas boas. Eu já vi inúmeras histórias de pessoas que viram coisas ruins, que sentiram coisas ruins, que ficaram com medo e por aí vai. Nesse momento, eu só senti coisas boas. Enquanto eu estava lá em cima, fazendo essa projeção, fazendo essa viagem, o meu corpo estava, entre aspas, sozinho, dançando. Quem me conhece sabe que eu não danço, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo, eu sou péssimo nisso, mas o meu corpo estava dançando, você testemunhou. Todo mundo que estava lá testemunhou. O meu corpo estava dançando sozinho, deitado. E eu subindo cada vez mais. Nesse processo de evolução, eu vi projetos meus, eu vi empresa que eu trabalho, eu vi pessoas próximas a mim, várias pessoas que são próximas a mim, que convivem comigo no dia a dia, e vi pessoas que eu nem esperava, que eram pessoas que eu tinha acabado de conhecer e que surgiram lá para mim na visão, mostrando que existe uma conexão, mostrando que existe um sentido para a gente ter se encontrado naquele momento. E aquilo foi tudo muito interessante. E essa viagem que eu estou contando aqui em 10 minutos durou 1h30. Literalmente 1h30, ou seja, foi muito intenso, foi muito impactante, foi muito profundo. Quando eu cheguei no final da viagem, que eu estava no nível mais elevado que eu poderia chegar naquele momento, eu estava finalizando a conversa e meu corpo lá dançando sozinho no ritmo da música, e eu sabia que eu ia voltar naquele momento da projeção astral, eu ia novamente descer, ia retornar para o meu corpo físico. Então, naquele momento, eu solicitei a quem estava com o meu corpo que me desse um descanso físico, que desse um descanso para o meu corpo físico, para que eu pudesse retornar e o meu corpo estar um pouco mais descansado. E foi muito engraçado nessa hora, porque exatamente no momento que eu pedi, que eu solicitei esse repouso, esse descanso, o meu corpo que estava lá dançando, estava embalado e tal, ele ficou basicamente um corpo morto, sabe? Um corpo sem alma, sem espírito. E eu caí pro lado, minha cabeça caiu, meu braço caiu, como se eu tivesse literalmente parado de respirar. E aí um dos assistentes, um dos instrutores, né, que é o Luciano, ele tomou um susto quando ele viu isso. Ele estava distante de mim, lá do outro lado, mas ele me viu, ele estava prestando atenção em mim, e ele tomou um susto nesse momento, porque ele achou que eu realmente tivesse apagado. E aí ele veio correndo, falou com a Priscila, né, que é irmã da Lila, lá, responsável também pela casa, e veio correndo, bateu no meu rosto, preocupado, para saber se eu estava bem. Eu abri o olho dele, ele perguntou, você está bem? Está tudo tranquilo? E eu ri e falei, estou bem, relaxa. E ele saiu novamente, e eu sabia que ele tinha corrido por esse motivo, né? Eu já tinha sentido que esse era o motivo. E aí, nesse momento que eu voltei para o meu corpo, eu sentei novamente, continuei sentindo aquela alegria que eu estava antes, com uma certeza absoluta de que todos os desafios que eu estou enfrentando são desafios que estão aqui para me fortalecer, para me fazer crescer cada vez mais, e que o futuro que eu tanto desejo há tantos anos, que eu batalho há tantos anos, ele é um futuro garantido. Basta eu continuar seguindo o caminho que eu venho seguindo, que é esse caminho de trazer a espiritualidade para dentro e trazer a espiritualidade para o mundo dos negócios, de ajudar as pessoas a lidar com as dificuldades da vida e de melhorar os seus relacionamentos profissionais, os seus relacionamentos nos negócios, seu relacionamento com o dinheiro, com carreira, para que elas realmente consigam ter uma vida com mais propósito, uma vida com mais dignidade.
e que por mais que enfrentem desafios, que elas saibam que esse desafio é um aprendizado, que esse desafio traz ensinamentos e está ali para você se fortalecer, ao invés de você se entregar ao desafio e entrar em depressão, ou ter crise de ansiedade, ter crise de pânico por conta desses problemas que você vem enfrentando. Eu já vivenciei essas situações, porque eu já tive cliente com bipolaridade, eu já tive cliente depressivo, eu já tive cliente ansioso, eu já tive pessoas próximas de mim que se suicidaram. Eu já passei por muitas situações nesse sentido, e eu já tive algumas crises nesse sentido também, principalmente em estresse, e eu entendi ao longo do tempo que quando a gente entra numa crise dessas, essa crise existe porque a gente está desconectado da gente mesmo. A gente está desconectado da nossa verdadeira essência, que é o espiritual, que é a natureza, que é a essência de toda a vida no cosmos, no universo. A gente está desconectado, por isso que a gente fica doente nesse sentido. E é por isso que tantos pesquisadores, tantos cientistas têm analisado o que acontece com a pessoa que toma ayahuasca e a pessoa que sofre de depressão, que as pesquisas têm mostrado que traz benefícios, que faz realmente um tratamento para essa pessoa. E isso é incrível. E quando eu vivenciei isso, né, o que eu contei aqui rapidinho, em 10, 15 minutos, depois ainda o processo ainda durou várias horas, mas eu percebi, eu estava já há algum tempo sem fazer live, eu estava já há algum tempo sem dar aula, porque eu estou trabalhando numa empresa que eu não apresento aqui no meu Instagram, eu faço atendimentos particulares e eu não exponho os meus clientes aqui no meu Instagram, como a maioria dos profissionais acaba fazendo, né? Que exige que o cliente faça um depoimento e quer porque quer botar todo mundo aqui na rede. Eu sou mais tranquilo, sou mais reservado nesse sentido, mas eu percebi que eu precisava voltar a me comunicar com o público de uma maneira maior, de uma maneira mais ampla. Começando por essa experiência, começando mostrando para você que está aí e que nunca vivenciou essa experiência, de que existem conhecimentos que podem te ajudar no seu processo que você está enfrentando. Esteja você num momento muito bom da sua vida, esteja você num momento péssimo da sua vida. Eu, como mentor, como terapeuta, Lila como terapeuta, e várias outras pessoas que estão do nosso lado aqui, estamos aqui para auxiliar nesse processo de evolução que todos nós estamos passando. Nós também estamos vivenciando esse processo de evolução. Nós também estamos enfrentando nossa jornada de evolução. Só que nós assumimos como responsabilidade, como propósito, como missão, colaborar com a evolução de outras pessoas também. Para a gente, né, eu estou até falando aqui pela Lila, para a gente, evolução ela não pode ser somente individual, somente interna. Ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser através de colaboração. Senão a gente não assumiria o papel de terapeuta de forma alguma. Né? A gente passa pelo caminho, né, Diogo? A gente passa pelo caminho, né, tem nossos dilemas, as nossas questões, e aí a gente descobre um caminho que é um pouquinho mais, né, poxa, deu para passar por ali, deu para atravessar essa questão, e aí a gente vai e a gente quer que todo mundo passe também, né, para passar mais rápido, para, né, voltar a se conectar consigo mesmo. E aí a gente assistindo esses processos realmente é uma honra. É maravilhoso a gente poder estar junto, né? E assim, aproveito até para agradecer a todos que chegaram antes, a todos que desbravaram, né, esse caminho da ayahuasca, para que a gente possa chegar também. Eu quero honrar todas essas pessoas, né, que percorreram esse caminho da gente. Com certeza. E aí, só um aviso rápido. Pessoal, não sai não, que eu ainda tenho um recado muito importante para dar para vocês antes da gente finalizar. Fica, que vai valer muito a pena. E é isso mesmo, assim, a gente tem que agradecer a todos os ancestrais. Quando eu falo de sabedoria ancestral, é porque a gente tem que perder essa visão, essa ideia
de que hoje o conhecimento é mais avançado do que há 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 anos atrás, que não é realidade. Não é realidade. Hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada do que há 2.000, 3.000 anos atrás, porém, em nível de conhecimento, existem conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo e que hoje a gente está resgatando. Assim como existem conhecimentos que também não eram descobertos há 1.000 anos atrás e que hoje nós possuímos. Então, o que nós precisamos é a unificação do passado com o presente e com o futuro também. Que isso vai melhorando cada vez mais a nossa forma de lidar com a nossa realidade, de criar a nossa realidade. E aí, para todo esse processo aqui, como eu falei, eu contei de uma maneira muito resumida a minha experiência, mas para ajudar ainda mais as pessoas, para colaborar ainda mais com quem quer ter essa expansão de consciência na sua vida, trazendo aqui mesmo para a sua realidade, melhorar os seus negócios, melhorar os seus relacionamentos, enfim, ter aí aumentar o seu potencial de gerar resultado. Eu preparei um workshop que vai acontecer nos dias 19 e 20 desse mês agora, ou seja, daqui a 12 dias, que é um workshop de expansão da consciência, né? O workshop ele vai se chamar Expandindo a Consciência. Vão ser 4 horas de atividades, 2 horas no dia 19, 2 horas no dia 20, separadas em 4 sessões de 1 hora. Ou seja, 2 sessões no dia 19, 2 sessões no dia 20. Eu falo que são 2 sessões porque a gente vai ter realmente um intervalo no meio entre uma sessão e outra. E nesse workshop, eu vou ajudar você que vai participar a trabalhar a sua expansão de consciência, a sua conexão espiritual para o seu mundo real. Não só para ficar no imaginário, não só para ficar no espiritual, não só para ficar no religioso, mas como é que você traz essa expansão de consciência e essa conexão universal para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua carreira, para que você consiga ter realmente uma expansão dos seus resultados. Então eu vou mostrar para você como é que você pode potencializar os seus resultados na sua vida através de práticas de meditação e de muito conhecimento que eu vou trazer nesse workshop. Lila com certeza vai estar lá junto comigo Com também. certeza. E eu Uma vou vaga explicar minha como é já. que funciona. Exatamente. Eu vou explicar como é que funciona esse processo de evolução, né? E aí, com isso, eu vou ajudar você também a superar os desafios que você está enfrentando hoje, seja desafios emocionais ou físicos. Físico não no sentido corporal, mas no sentido de material, né? Podem ser desafios emocionais, espirituais, mentais ou desafios materiais. E eu vou ajudar você a traçar quais são as estratégias necessárias para que você consiga atingir aquele resultado que você quer, o resultado que você deseja. Tá, Diogo, mas que resultado é esse? É um workshop, não é uma mentoria individual. Então você pode traçar o resultado que você quiser. Quer ganhar mais dinheiro? Vamos trabalhar essas estratégias. Quer melhorar o seu relacionamento dentro de casa, com marido, esposa, namorado, pais e filhos? Vamos trabalhar isso lá no workshop também. O workshop ele tem a vantagem de ter troca entre as pessoas que estão participando. Então a gente se ajuda. E esse workshop eu estou fazendo literalmente para colaborar. Então eu estou colocando como um valor simbólico para quem quiser participar, um valor simbólico de R$ 50 apenas, para fazer as Nossa, 4 não, sessões. só não vai quem não quiser, né? Nossa, bom Só demais. faz quem não quiser realmente. R$ 50 para você ter as 4 sessões, dias Ah, 19 e 20, às 7h30 da noite. Tá? Você que está interessado, você que quer, basta me chamar no direct após aqui a live e falar: Diogo, eu quero. Eu mando o Pix para você, fichinha de cadastro, você se cadastra e a gente já se prepara para os dias 19 e 20. Vai ser online, através do Google Meet, que é fácil, cara. Praticamente todo mundo tem conta no Gmail, então você tem uma conta no Google Meet. Então eu vou fazer no Google Meet. Como eu falei, vão ser 4 sessões. Então vai ter um momento de pausa para tomar uma água, ir ao banheiro e você não perder nenhum conteúdo e também não ficar muito cansativo, que eu trabalho na internet há 10 anos e sei quanto é cansativo ficar na frente do computador, na frente do celular, tá? Então,
Você que quiser se inscrever, me manda mensagem no direct que eu já garanto a sua vaga e a gente já se prepara para esse evento especial, para esse workshop especial. E para todo mundo que chegou até aqui, ó, Casa Semente Terapias, está falando aqui embaixo, Casa Semente Terapias, siga, é lá que a gente faz o ritual de ayahuasca e vários outros eventos magníficos de tantra, de xamanismo, de muitas outras áreas também muito interessantes. Como elas mesmas falam, é uma casa livre, não é uma casa que segue uma doutrina, não é uma religião, é um lugar livre para você se conectar consigo mesmo, com a natureza e com outras pessoas incríveis que estão nesse processo de evolução também. Lila, gratidão imensa pela sua participação. Todo mundo que assistiu aqui até agora também, não tem como eu falar o nome de todo mundo, Tuane, Priscila, a outra Priscila também, Tinkerbell, Larissa, que é uma pessoa incrível, que me trouxe aqui até Belém. Que legal! Edis, que está aqui também, Fafá, que também está aqui, muita gente incrível, várias pessoas importantes que não puderam estar aqui hoje, que vão pegar a gravação e vão compartilhar com várias outras pessoas também. Gratidão imensa a todos vocês. Acompanhe aqui o meu Instagram, que vai ter muito mais informação, tá? Tanto nos stories quanto no feed. Segue Diogo Abracê, segue a Lila também, segue a Casa Semente e a gente se encontra nessa jornada de evolução magnífica que a gente vem seguindo, tá? E a live vai ficar gravada, eu espero que o Instagram não dê nenhum bug aí, nenhum problema. A live vai ficar gravada para que vocês possam assistir e compartilhar para as outras pessoas também, tá bom? Gratidão, pessoal. Ótima noite para todos. Beijão, Lila. Tudo de bom. Tchau. Obrigada, Diogo. Beijão. Vamos pro workshop aí, tchau, gente. Tchau. Bora lá. A gente se vê no workshop, pessoal.